precisamente por causa deste caso, junta-se a nós por videochamada o advogado António Jaime Martins. Doutor, muito obrigada pela presença neste Portugal no Ar. A pergunta que se impõe é, com a morte de Rendeiro, como é que fica agora o caso BPP? Quais é que são os próximos passos a dar? Em primeiro lugar, enquanto advogado e, portanto, participante ativo da vida judiciária portuguesa, eu não posso deixar de lamentar que o sistema judiciário português, primeiro, não tenha conseguido evitar a fuga de Rendeiro para que ele pudesse responder em Portugal pelas acusações e pelos processos no qual era arguido, e depois que não conseguisse garantir condições de prisão condignas e de respeito pela dignidade da pessoa humana de um cidadão português que foi, a pedido das autoridades portuguesas, detido e depois preso preventivamente em cadeias que o próprio Rendeiro ia dizendo, e não é difícil de acreditar, não têm dignidade mínima, não têm as condições mínimas para uma pessoa, sobretudo com idade avançada como era Rendeiro, e completamente descontextualizado e arredado da sociedade da África do Sul. E, portanto, a primeira indicação é essa de lamento por essas duas falhas, por não ter conseguido evitar a fuga e depois por não ter conseguido salvaguardar a dignidade e mesmo a vida humana, porque não eram conhecidas tensões suicidas a Rendeiro. Portanto, muito provavelmente, se a confirmar-se que foi um suicídio e que não terá sido outra coisa, certamente que as condições em que estava detido e preso preventivamente não lhe asseguravam o mínimo de dignidade. Doutor, mas pegando depois, nessa também para questão dizer que da falta de condições das cadeias na África do Sul, João Rendeiro disse sempre que queria evitar o processo de extradição para Portugal. Por que é que isto também estava a acontecer, sabendo também as condições em que ele estava? Quer dizer, repare, é normal que as pessoas tenham posturas em sua defesa, até muitas vezes do ponto de vista estratégico, que levem a que hajam declarações, sejam produzidas essas declarações. Naturalmente, João Rendeiro, que provavelmente, não sei, estaria a jogar na situação de, aliás, isso exorbitava da defesa de João Rendeiro, da advogada de defesa de João Rendeiro, que era tentar a sua libertação em África do Sul. Aliás, deixe dizer que todos os prazos da Convenção Internacional que se aplicavam para que fosse tomada uma medida de extradição ou não de João Rendeiro foram ultrapassados pelos tribunais da África do Sul. E, portanto, João Rendeiro foi mantido em prisão preventiva, além dos prazos previstos na Convenção Internacional para decidir este tipo de processos. E, portanto, isso, obviamente, que é, desde logo, a primeira e a segunda conclusão que temos de tirar deste lamentável incidente desde o início. Depois, as repercussões dos processos que correm em termos em Portugal e em abstrato, porque eu não conheço os processos, nem posso estar a falar de processos em pormenor patrocinados pelos colegas e que estão independentes. O que lhe posso dizer é que a responsabilidade criminal não se transmite, ou seja, um facto ilícito criminal praticado por uma pessoa não se transmite a outras porque são herdeiras dela. A responsabilidade criminal de um facto praticado por uma pessoa não se transmite a um familiar, a um parente. O que significa o seguinte, de acordo com aquilo que vem vindo a público, havia 3 processos pendentes, com 3 condenações já, sendo que apenas uma dessas 3, havia transitado em julgado. Ora, a morte das pessoas extingue a sua responsabilidade criminal, como é evidente. E, portanto, não havendo trânsito em julgado, o facto ilícito não é transmissível a familiares. Doutor, e por essa razão mesmo eu pergunto... Que... Peço desculpa de interromper, por essa mesma razão eu pergunto, o que é que será então agora de Maria Rendeiro? Ela está em prisão domiciliária, aliás, viu esta semana esta medida de coação ser prolongada por mais 3 meses. Qual é que é o destino então da viúva de Rendeiro? Bem, como há pouco dizia, a responsabilidade criminal de cada agente, de cada arguido, cada pessoa, não é transmissível a ninguém, ou seja, nós somos responsabilizados pelo sistema penal
de acordo com aquela que é a nossa atuação. E, portanto, o que vai ser apurado é se a esposa, viúva de João Rendeiro, teve alguma participação nos factos criminosos. E, portanto, ou teve ou não teve. E em que medida é que teve, se os teve. É isso que o sistema judiciário vai apurar. E, digamos que a atuação de Rendeiro não contagia a esposa. Portanto, a responsabilidade penal de cada pessoa é apurada tendo em conta os factos em que participou e o ilícito que cometeu. E, portanto, o facto de João Rendeiro poder ou não ter cometido factos ilícitos, isso não significa que a sua responsabilidade criminal, e logo as indemnizações em que podia ser condenado a pagar, isso não é transmissível à esposa. E, portanto, relativamente à pessoa, cônjuge de alguém que faleceu e que tinha vários processos a correr contra si, a pessoa só é responsável na medida da sua exata responsabilidade penal. Portanto, não sendo, não pode responder por isso. E, portanto, a consequência é se as decisões que tenham transitado, portanto, sempre em abstrato, as decisões que tenham transitado em julgado, essas são, enfim, decisões que recaem sobre o próprio e sobre o seu património, ainda que ele tenha falecido. Relativamente a decisões em que não tenha havido ainda trânsito em julgado, bem, aí a situação poderá efetivamente ser mais complicada porque a decisão, digamos que a decisão não é definitiva, não se torna definitiva em vida e portanto, verdadeiramente não pode haver essa imputação, porque as decisões não tinham transitado em julgado. E, portanto, toda a responsabilidade que decorra daí, ao fim e ao cabo, acaba por não ter sido apurada e, portanto, acaba por não haver uma decisão transitada em julgado que tenha condenado. Portanto, as consequências são, muito provavelmente, que não haverão consequências penais, essas não existirão com certeza, porque o Rendeiro não estará cá para cumprir qualquer medida que lhe fosse aplicável pelo sistema penal, e por outro lado, em termos de indemnizações, se a indemnização depende da condenação penal, ela deixa de poder ser aplicada. Falando em termos que as pessoas entendam. Doutor, muito obrigada por ter estado no Portugal no Ar. Até uma próxima.